Você já ouviu falar da importância dos anfíbios? Pois é a nossa ideia aqui. E vamos falar desse artigo super bacana que acabei de ler e quero compartilhar com vocês. Bom, a ideia aqui para essa sessão do canal é trazer semanalmente, provavelmente, um artigo que eu acho interessante, que tem a ver com a nossa área, né? Essa área de meio ambiente, biodiversidade e afins. E agora eu vi esse paper aqui, esse artigo, que ele reúne diversos outros trabalhos, né? Um trabalho de revisão, que são muito importantes, porque mostram o estado da arte como está nesse momento, e traz muita informação em um trabalho só. A gente não tem que ficar buscando aí centenas de artigos que muitas vezes os autores acabaram lendo. E ele mostra, né, diversos pontos interessantes sobre a importância dos anfíbios, tanto para o meio ambiente quanto para a gente, e inclusive para responder algumas perguntas que a gente tem sobre o ambiente que esses bichos estão vivendo. E o que é interessante nesse trabalho? Primeiro ele aborda a parte ecológica, né? Os anfíbios eles são muito interessantes porque eles têm uma fase larval, muitas vezes, né, o girino que vive lá no ambiente aquático, e depois tem a fase que ele termina a metamorfose e vai para o ambiente terrestre. E o que é interessante com isso é que ele passa nutrientes, né, passa energia de um ambiente para o outro, né, coisa que não é tão comum na natureza, né, não é todo animal que faz isso. Isso é muito bacana, ele pega energia do ambiente aquático e passa para o ambiente terrestre. Essa ciclagem é muito bacana, essa transição, né? E além disso, os girinos, né? Tem muito girino que ele se alimenta daquele limuzinho de pedra, daquele véuzinho que fica de algas em cima do corpo d'água, e isso faz com que o ambiente fique muito menos eutrofizado. Então ele mantém a saúde daquele ambiente, a saúde daquele corpo d'água, o que é muito importante, né, para manter a saúde de todos os animais que moram ali. Então tem essa importância muito clara também. Além disso, é um excelente bioindicador. O que é um excelente bioindicador? Ele responde rapidamente a mudanças ambientais. Então, se você tem um ambiente aquático alterado por conta de algum produto que está chegando lá, um pesticida, um componente orgânico, ele vai responder rapidamente por isso. A mudanças climáticas também, ele é muito sensível com temperatura e umidade, então isso é muito interessante. E além disso, o metabolismo dele apresenta mudanças antes mesmo, né, disso virar um problemão. Então, se você analisa lá o histórico metabólico daqueles bichos, né, como que o metabolismo se deu ao longo da vida daquele bicho, também é muito importante para ele. Além disso, propostas biomédicas também. Então, os anfíbios, eles têm muitos princípios ativos, né? Antibactericida, antiviral, antifúngico. Então, tem peptídeos que agem dessa forma, são muito interessantes aí para serem estudados para a produção de fármacos, por exemplo, ou de outros produtos. Então, na parte biomédica é muito interessante também ter esse grupo como fonte de estudo. E além disso também eles são engenheiros ambientais, né? Então a gente sempre lembra do castor, né? Construindo aqueles diques. Pois bem, os anfíbios eles também, né? Tem anfíbios, quem não conhece, tem os anfíbios compridinhos, que são subterrâneos, cavam buracos. Tem anfíbios como a Boana Faber, por exemplo, que ela cria, né? Não só ela, muitas outras, ela cria uma panelinha próxima aos corpos d'água, e essa panelinha ajuda, né? Muda um pouco a estrutura ali, permite com que se crie microhábitats. A salamandra é um exemplo também de biomassa, né? Em alguns ambientes temperados, a biomassa, né? Então a quantidade de massa, de material orgânico da salamandra passa das aves, passa dos mamíferos pequenos. Então ela tem uma biomassa muito grande. E além, é claro, acho que o mais famoso, que os anfíbios eles ajudam e muito no controle de pequenos invertebrados, principalmente. Então ajuda a manter o controle de pragas agrícolas, por exemplo, potenciais vetores de doença, como o mosquito, né, que é o animal que mais mata de longe no mundo. Então, eles são extremamente importantes por vários aspectos. Eu vou colocar o trabalho, a referência aqui embaixo, e aí vocês podem dar uma olhada. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, achei muito bacana esse trabalho e espero que vocês leiam também. É isso, meu pessoal. Um beijo pra vocês. Valeu, falou!